Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Ali você compra livros, revistas, bíblias e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na loja da CPAD, você procura o pastor Jefferson, Moisés, Berenice e toda a equipe, eles vão te receber com muito carinho. E no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também, no térreo, nós temos a livraria da associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas e ali você também compra materiais evangélicos, bíblias, revistas e tudo aquilo que você precisa para ser um melhor aluno, um melhor crente, um melhor professor da escola dominical. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro direto aqui do canal. Quando você compra online na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. E se você quiser também e puder investir no nosso canal, investir aqui no Reino de Deus, o número aqui embaixo do celular é a nossa chave Pix, o DDD é 11, você também pode nos ajudar. E se quiser e puder ser um patrocinador aqui do nosso canal, entra no nosso e-mail, albruno@yahoo.com.br, vou soletrar, albruno@yahoo.com.br e vamos conversar para que você nos ajude, nos patrocine aqui. Já quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que nos cedeu esse espaço para provisoriamente termos aqui o nosso estúdio. Que Deus abençoe o irmão Reginaldo e sua família. Também irmão Josué, marido da irmã Marilena, que muito nos tem ajudado aqui com a questão de iluminação, com tablado, todo o cenário aqui. Ele tem sido um grande colaborador. Então, aos dois, e também a minha esposa Raquel, meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão apoiando, investindo, orando por nós, que Deus recompense a cada um de vocês. Estamos chegando ao final desse trimestre, o quarto trimestre de 2024, na lição de adultos. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos hoje na lição 13 do dia 29 de dezembro de 2024. Parabéns a você que tem estado aqui participando, apoiando, deixando aqui embaixo o seu gostei, né? Fazendo assim, essa mãozinha aí, deixando aqui os seus comentários, isso é fundamental, e principalmente compartilhando com seus amigos e contatos e incentivando essas pessoas a se inscreverem no nosso canal. Temos como meta chegar imediatamente aos 5.000 inscritos e para isso nós contamos com a sua colaboração, que você incentive as pessoas a se inscreverem. Deixe aqui embaixo, irmãos, é importante algum comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, uma crítica construtiva, para que a plataforma do YouTube leve essa videoaula a um maior número de pessoas e, consequentemente, elas vão se inscrever no canal e o canal vai crescer. Então esse é o nosso objetivo, né? Levar a palavra de Deus o mais longe possível. Estudamos nesse quarto trimestre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos então à lição 13, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Lembrando que o comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele é um escritor renomado com várias obras publicadas pela
CPAD. Portanto, estamos em boas mãos, apesar de ser a última aula, mas é bom saber que há alguém muito usado por Deus para nos ajudar. Vamos ao texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Verdade prática: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então Deus não falha, a palavra de Deus não falha. Salmo 102, a leitura bíblica em classe, do versículo 25 ao 27, e 2 de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro 3, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo objetivo, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E terceiro objetivo, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Deus é infalível, a palavra de Deus é infalível, portanto, as promessas de Deus são infalíveis. Então, a palavra-chave aqui, concernente a Deus, é infalibilidade. Vejamos, a Bíblia, na introdução, revela atributos exclusivos de Deus, como, por exemplo, onipotência, ele tem todo o poder; a onipresença, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares; e a onisciência, ele conhece tudo nos mínimos detalhes. E o que enfatizaremos então aqui é sua imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Por isso, Deus não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós já veremos isso. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Então, saber desse tema aqui, saber dessa questão que Deus ele não falha em suas promessas, isso é muito confortador para nós, os cristãos, os que cremos em Deus. Número 1, Deus é infalível.
a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Olha lá o versículo 25 na leitura bíblica em classe. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Então Deus, ele governa sobre a sua criação. Contudo, o salmista faz um contraste entre Deus e a sua criação. São duas coisas distintas, Deus e a criação. O que há na criação, naquilo que Deus criou, vai passar, vai envelhecerá e vai mudar. Então, tudo que há na criação sofrerá, envelhecimento, sofrerá alterações. Mas o Criador, o dono da criação, ele não muda, ele permanece para sempre, que é o versículo 26 que nós lemos, Diz, tu permanecerás, tu, Deus permanecerá. O salmista Davi falando e fazendo esse contraste. E aí ele diz que a imutabilidade, o Criador então não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível, que é o versículo 27. Mas tu, ó Deus, podemos acrescentar para facilitar, mas tu, ó Deus, és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, Deus, ele é eterno. Na verdade, ele é antes da eternidade. Ele criou a eternidade, É como se a eternidade é um tempo que não tem começo nem fim. E ele criou a eternidade e ele entrou na eternidade, Essa é a ideia. O nosso Deus, ele é anterior à eternidade. Então, Deus não muda, isso revela que ele é infalível, que ele não pode falhar. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, promessas ou palavras. Deus, ele é absoluto, Deus, ele é infalível, Deus, ele é imutável. Olha que Deus maravilhoso, como diz o professor Isaías, não dá até vontade de dar glória a Deus? Lógico que dá. Saber que o nosso Deus é absoluto, saber que Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é infalível, ele não falha, isso é fantástico, irmão. Só mesmo se a pessoa não for crente para achar que o nosso Deus, ele é qualquer um. Número 2, então já vimos aí a infalibilidade de Deus. Número 2, uma promessa infalível. Em 2 de Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a qual ele estava escrevendo a respeito da suposta, ou da aparente demora do retorno do Senhor Jesus. Então, certamente alguns ali estavam questionando a demora, de Jesus voltar. Alguns já estavam falando que ele já tinha voltado, outros certamente estavam questionando que ele não ia voltar coisa nenhuma, e etc. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo com esse objetivo de responder, dar respostas à igreja, certamente, obviamente, ungido pelo Espírito Santo, para escrever a sua carta. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso. Lógico, nós estamos no tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. O tempo de Deus é eternidade. E, conforme já mencionamos, ele está dentro da eternidade. Então lá é outra maneira de contar o tempo. E ele diz que Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Deus, ele criou todas as coisas, ele é soberano. E nós somos falíveis, nós somos temporais, nós somos passageiros. E aí ele diz que o motivo do Senhor não ter retornado ainda para nos buscar, para buscar a igreja, nada tem a ver com alguma falha na sua promessa. Não, ele prometeu, ele vai cumprir. A falha não está no Senhor, mas sua longanimidade e bondade,
a longanimidade, né? A tolerância de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, né? É aí que está a questão, pois não deseja que o ser humano se perca. Então não é do coração de Deus que ninguém se perca, que ninguém perca a eternidade, que ninguém perca a salvação. Não é do interesse de Deus que ninguém vá para o inferno. Deus, ele quer que todos cheguem à salvação. Então, por causa disso, a promessa tem que ser retardada. Deus, ele é paciente, e aí vem o contraste. Mas haverá um momento que isso vai acabar, esse tempo vai acabar, essa tolerância vai acabar. Haverá um momento em que o Senhor, nosso Deus, voltará, surpreenderá muitos. Surpreenderá quem? Aqueles que acham que não, que Deus é amor, que vai todo mundo para o céu, que Deus não vai permitir ninguém para o inferno. Vai surpreender a muitos. Esse é o que a Bíblia diz. E transformará todas as coisas. Ele vai fazer uma mudança geral nessa terra. Por isso que diz que os céus passarão, tudo será renovado, né? A promessa de sua vinda, ela é infalível. Como ele não falhou até agora, então todas as demais coisas que ele prometeu não vai falhar. A palavra dele vai se cumprir. Número 3, que é justamente o que eu acabei de falar, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia vimos que Deus cumpre suas promessas, como nós lemos em Reis, né? Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, veja, nenhuma palavra caiu por terra, ou seja, deixou de se cumprir. Tudo que Deus usou Moisés para falar, para escrever, para apontar para a nação de Israel, nada se perdeu, nada deixou de se cumprir. Então, esse texto que nós acabamos de ler confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Deus, ele não falha, ele cumpre a sua promessa. E aí ele diz, Deus não esquece de nenhuma delas, porque Deus, ele é zeloso para cumprir o que prometeu. Vamos ler aqui em Jeremias 1:12, eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje, que é uma Bíblia que ajuda muito na compreensão dos textos bíblicos, principalmente os textos mais complexos, né? Mais de linguagem complicada. Jeremias 1:12 diz, o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Então ele está velando pela palavra. Deus, ele não falha. Essa Bíblia, Nova Tradução na Linguagem de hoje, você compra nessas lojas que eu te falei, né? Já mencionei aqui a CPAD, Livraria da Associação, né? Lá no térreo do Belenzinho, na Provix, com o pastor Fernando. Tá? É muito importante você ter uma Bíblia também na linguagem de hoje. E, obviamente, né, a melhor Bíblia do Brasil, na minha opinião, a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é produção da CPAD, nossa editora e livraria. Portanto, então, voltando aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, ora já se cumpriu, ora está se cumprindo, ora vão ainda se cumprir. Tudo que Deus prometeu não falha. E aquilo que Deus prometeu para mim, para você, não vai falhar, vai se cumprir. Vamos lá ao tópico 2. Deus não mente e nem se arrepende.
que é o nosso textuário, né? Deus não mente nem se arrepende. Em Números, que é o textuário que lemos, lemos que Deus não mente nem se arrepende, Números 23, 19. Não é isso o textuário? Exatamente. Ao longo desse capítulo 23, há um contexto, né? Então é bom quando lemos um versículo, a gente conhecer e ler o capítulo inteiro para saber o contexto, o que vem antes, o que vem depois. Isso é fundamental para uma exegese correta, uma hermenêutica equilibrada. Exegese e hermenêutica são regras de interpretação da Bíblia, né? Você não pode interpretar textos isolados do jeito que você quiser. Não, tem regras, tá? Então há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo, ou seja, Deus, não mente e nem se arrepende. Então, por exemplo, por ocasião da tentativa de Balaque, um rei lá, em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, esse Balaão era um profeta, foi contratado por esse rei Balaque aí, para amaldiçoar o povo de Israel. Lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele, Deus, não mente nem se arrepende, para em seguida ele arrematar, ele fazer a conclusão: eis que recebi mandado de abençoar. Então Deus mandou Balaão abençoar. Ele foi chamado como profeta para abençoar, pois ele tem abençoado, Deus tem abençoado, e eu não o posso revogar. Então, aquilo que Deus abençoou, homem nenhum tem o poder de amaldiçoar. Não há feitiço contra a bênção de Deus. Números 23 e 20. É isso que ele está falando. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado na sua palavra. Então, Balaão, o profeta, ele não tem autonomia e ele não tem poder na sua própria palavra. O poder do profeta está no decreto de Deus, na palavra de Deus. Então, cuidado, você, homem, mulher, que é profeta de Deus, que recebeu o dom de profetizar, profetize a palavra de Deus, profetize de acordo com a palavra de Deus, não ao seu bel prazer. A sua palavra, ela não tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder e ela é infalível. Número 2, Deus se arrependeu? Vejamos, Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Então, aquela sociedade em que Noé estava vivendo, a corrupção, a violência passou dos limites, a ponto de Deus. Se você acha que estamos vivendo em excesso de corrupção, é porque você não conhece a época de Noé. Lá a coisa era 1000 vezes pior do que agora, tanto que Deus teve que mandar um dilúvio para destruir tudo, para começar do zero. Imagina o nível de violência e de corrupção daquele período. 1 Pedro 3 e 20. Deixa eu ver se está na leitura bíblica em classe. Não, vamos dar uma lida aí, 1 Pedro, logo lá depois de Hebreus. Abra a sua Bíblia de estudo pentecostal comigo. Eu vou abrir aqui a Bíblia na linguagem de hoje para facilitar e ganhar tempo, mas você abra a sua Bíblia de estudo pentecostal. 1 de Pedro 3 e 20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Noé ficou 120 anos aproximadamente falando que ia chover. Durante todo o período que ele construiu a arca, que levou aproximadamente 120 anos, as pessoas zombavam, as pessoas não acreditavam.
E aí diz que esses espíritos, né, essas almas, essas pessoas, então se perderam. Somente 8 pessoas se salvaram. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia entre aspas, se arrependido de ter feito o homem, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? É um questionamento. Será que Deus se arrependeu? Vejamos. Número 3, uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende, que é o nosso textuário, Números 23, 19. Em Gênesis, diz que ele se arrependeu, Gênesis 6 e 6. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento, agora compreenda aqui o enigma, tá? Em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito, com o que Deus tenha feito de errado. O erro não está em Deus. Ou alterado o plano original. Parece que Deus se arrependeu e mudou o plano original. Mas o que significa? Mas sim com o que a humanidade fez. Então o erro já, se não está em Deus, se o problema não está em Deus, agora diz, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Então, o problema, Deus se arrependeu não com o que ele fez. Deus se arrependeu com o que a humanidade fez com as promessas, com o propósito, com aquilo que Deus fez. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração, traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então Deus sofreu no coração, com a escolha que os seres humanos fizeram. Então o erro não estava em Deus, o erro estava na criação. O ser humano, dotado de inteligência, de livre-arbítrio, fez escolhas que atrapalharam, digamos assim, o projeto de Deus. Então, na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. O que é o antropopatismo? É a forma que o autor sagrado, no caso Moisés, usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então aqui foi aplicado o antropopatismo, Deu características humanas a Deus. Só que Deus é perfeito, Deus não tem erro, Deus não tem do que se arrepender. Deus, ele já sabe tudo perfeitamente. Então, o arrependimento de Deus, pode-se dizer assim, foi comparado ao arrependimento do ser humano para facilitar a compreensão do texto. Mas Deus, ele faz tudo perfeito, ele não tem do que se arrepender. Então, em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas estava no ser humano. E então, a palavra, o arrependimento, entre aspas, de Deus, não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então veja a mudança. Além do antropopatismo, nós temos aqui o foco. O erro foi no ser humano, não foi em Deus. Então esse arrependimento de Deus é mais uma figura de linguagem, para facilitar a compreensão da mensagem que o autor queria transmitir. Caminhando para o final, tópico 3, as infalíveis promessas de Deus. Primeiro, um plano glorioso. A queda do ser humano, isso é importante,
não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por Deus desde o início, conforme vemos em Apocalipse. Apocalipse 13:8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro, Apocalipse 13:8, ele já tinha sido morto lá na eternidade, lá no tempo Kairos, desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1:11, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus já estava com todo o projeto pronto. Assim, o mistério da salvação, a salvação da humanidade, foi revelado como promessa infalível de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, o Pai, já havia projetado a vinda de Jesus para a salvação de toda a humanidade. Então, havia esse plano glorioso. Número 2, a eternidade. Juntamente com o plano de salvação, Deus promete a vida eterna. 1 de João 2, 24 e 25. Isso mostra que não fomos criados para a queda, nem para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados finitos, nós fomos criados para ser infinitos. Mas a queda atrapalhou o projeto de Deus. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Esse era o projeto original e ainda é. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade. É Jesus que garante a eternidade, que um dia nós vamos experimentar por ocasião de sua vinda e transformação e consequente transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo celestial, um corpo para viver eternamente na presença de Deus, um corpo para viver no chamado novo céu, na nova Jerusalém. Então Jesus, ele é a garantia, juntamente, obviamente, com o Espírito Santo. Número 3, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida, ou seja, melhorar a vida, viver mais. Ele a tem buscado nos suportes da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos que estão à disposição da humanidade. Mas, agora vem o contraste, mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Ou seja, é implacável. Todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Então, doente, sem doente, velho ou novo, nós estamos vivendo em novidade de vida em Cristo Jesus. Isso é o que vive o salvo. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Então, veja que, por enquanto, nós não o conhecemos plenamente, mas assim que adentrarmos a eternidade,
nós o veremos como ele é e com ele viveremos eternamente. Assim nós terminamos a lição de número 13, 29 de dezembro de 2024. As promessas de Deus são infalíveis, as promessas não falham. Portanto, fique firme com Jesus, se agarre com Jesus, se agarre com a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Deus te abençoe, que esse trimestre tenha sido uma bênção na minha vida e na sua vida, né? Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, um abraço muito apertado para você e toda a sua casa e até a próxima, se Deus quiser.